Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, Gênesis capítulo 37. E o tema dessa mensagem é posicionamento e aceitar o seu chamado. Gênesis 37 vai contar sobre a história de José, que vai ser vendido pelos seus irmãos. Essa história vai passar por Canaã. E agora vamos ver aqui do verso 1 ao 4 a história desse José, para sermos contextualizados do que vai acontecer mais para frente na história. Jacó vai habitar na terra de Canaã, onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. E esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. E no verso 3 vai falar um ponto importantíssimo, eu quero que você guarde. Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Verso 4, outro ponto importantíssimo, guarde isso. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Primeiro ponto da mensagem. José, ele percebe o ódio que os seus irmãos tinham. José foi denunciado, essa raiva que umas pessoas de sua própria casa tinham dele, por amor de Jacó, pelo amor que Jacó tinha mais com José. Afinal, foi um filho dado em sua velhice, o que torna ele um filho especial, um filho improvável. E no verso 5 vai falar algo importantíssimo aos nossos corações, e é aqui que entra o tema da mensagem, sobre posicionamento e aceitar o seu chamado. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. E o primeiro ponto dessa mensagem, guarde isso no seu coração. José, ele percebe o medo, José percebe o ódio, mas não tem medo de falar. José percebe o ódio de seus irmãos, mas não tem medo de falar sobre o seu sonho. Ele conhece o seu sonho. Eu imagino José naquele lugar, ele já imaginava a resposta de seus irmãos, mas mesmo assim, ele falou sobre o seu sonho. Ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Em outras versões vai dizer, aqui no verso 7, sobre o sonho dele, vou ler aqui da NTLH, ele estava no campo, e eles estavam amarrando feixes de trigo, e de repente o feixe de José vai ficar de pé, e os feixes deles vão se colocar em volta do de José e vão se curvar diante dele. Mas isso não foi bem interpretado aos seus irmãos, que vão dizer no verso 8. E eu quero que você se atente a esse ponto aqui. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominarmos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. É muito interessante esse versículo, que eu fui estudando ao longo dos dias essa passagem, mas somente hoje, antes de gravar essa mensagem, agora mesmo Deus me trouxe o entendimento nesse versículo 8. Porque os irmãos dele vão apontar um destino profético para a vida de José. Porque vamos ver que José, no capítulo 41, ele vai se tornar governador do Egito. E especificamente no verso
40. O que me chama a atenção, fugindo um pouco aqui do que está prescrito ali no texto, mas eu imagino aquele 40, né, que é muitas vezes visto como um número que aponta para aprovação, né, porque José passa por uma aprovação e agora vira governador do Egito. O que já nos mostra que é necessário um processo antes da bênção, é necessário um processo antes da concretização do seu chamado. E agora eles vão lhe indagar: quer dizer que você vai ser nosso rei e que você vai mandar em nós? E aí eles vão ficar com mais raiva ainda de José. E de fato, Gênesis capítulo 41, verso 56, vai dizer que havia uma grande fome ali no Egito, né? E eles vão precisar de José, eles vão ficar dependentes de José. O que de fato mostra uma concretização da indagação que eles fizeram a José em Gênesis 37, aqui nesse versículo. E no verso 9 ele ainda tem outro sonho, José. E olha só que interessante. Tive ainda outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E aqui já nos mostra outro detalhe importantíssimo sobre o nosso chamado. E se atente a isso. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos, rosto em terra diante da tua presença? E no mesmo instante seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. E o verso 10, ele nos mostra algo importantíssimo, irmãos e irmãs. O chamado, ele vai nos custar um preço muito alto. E às vezes é você ser odiado pela sua família. É você ser rejeitado por pessoas dentro de casa, pessoas que você mais ama. É você ser rejeitado por parentes perto, distantes. E no versículo 14, vai dizer que prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou, guarda essa palavra, ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. José vai ser enviado e ele vai se perder. E é isso uma coisa que também acontece na hora de a gente ser enviado por Deus. Mas tem um segredo aqui. Verso 15, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: o que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costuma apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe, né? Vai começar a informar onde estava os seus irmãos, né? Ele diz: vamos para Dotã. E no verso 18 vai dizer que os seus irmãos o viu de longe. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte. Porque no nosso ID, a gente precisa ir com o recurso que a gente tem. E às vezes a gente vai sem GPS, mas Deus, ele entrega a vitória. Deus finaliza a boa obra que ele iniciou. Então o ID, ele não é sobre preparo, ele é sobre disposição. E aqui vemos que José não era um homem super intelectual, ou que ele era um homem forte, mas ele era um homem corajoso. Ele, mesmo sabendo do ódio dos seus irmãos, ele vai contar sobre o seu sonho. E aqui, no verso 19, eles vão dizer algo muito interessante. Preste atenção nisso. Eis que se vem aproximando aquele sonhador. Então eles vão ver José se aproximando de longe e vão comentar entre si: lá vem o sonhador. Lá vem aquele sonhador. E é muito interessante essa parte do texto. Eu me lembro quando no ensino médio, 2 anos atrás, salvo engano, eu já falava da palavra de Deus. E alguns falavam: lá vem aquele pastor, né? Lá vem um pastor.
E alguns até confrontavam com outras palavras, né? O que vai fazer agora o seu Deus, né? Quando eles faziam algumas brincadeiras, aí eles falavam, o que vai fazer agora o seu Deus? E, de fato, o chamado, ele custa um preço caro, ele custa tudo. O seu chamado você tem que estar disposto, mesmo sabendo que você vai encontrar perseguição, discórdia, você vai encontrar uma dissensão dentro até mesmo do seu lar. E no verso 20, eles vão dizer, vão comentar entre si, vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Eles tinham um problema com os sonhos de José, eles tinham um problema com aquilo que Deus havia entregado para José. E guarde isso, porque eu tenho certeza que Deus está testificando algumas coisas, Deus está explicando algumas coisas sobre a sua vida. E se você está ouvindo até aqui, eu tenho plena convicção que essa mensagem é para você. E aqui outro ponto da mensagem, lá em Juízes, né, capítulo 10, vamos falar sobre outro homem cheio de fé que cumpriu o seu id. Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10, no verso final, verso 18, os líderes do povo de Gileade vão combinar um com os outros, porque naquele contexto da mensagem, Juízes capítulo 10, Israel estava num ciclo vicioso de receber um líder, pecar, né, após o líder morrer, e aí eles recebem a opressão, pedem misericórdia de Deus, Deus perdoa, envia outro líder para tirarem eles daquela situação, aí o líder morre, aí eles continuam a pecar, voltam ao pecado, voltam a servir outros deuses, e é o que acontece aqui em Juízes capítulo 10. E já havia uma sequência de vezes que isso tinha acontecido aqui no livro de Juízes, e vamos ver até no livro de Abacuque, e aqui no verso 18, o povo de Gileade vai combinar um com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então, o povo de Juízes, eles estavam numa desgovernança. Eles vão precisar de um outro líder para salvar eles da emboscada que Israel estava agora. E eles vão dizer aquele que iniciar o ataque contra o povo, né, amonita, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. E vamos ver em Juízes capítulo 11 que quem vai assumir esse compromisso, quem vai ser o primeiro a fazer o ataque, vai ser Jefité. E vai dizer no verso 1 que Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. E olha só que forte isso, porque o seu pai, né, ele era um homem comum, um homem sem, né, grande status, não era um pastor, não era um renomeado homem, não era uma pessoa multiconhecida, e sua mãe era uma prostituta, mas Jefité, ele vai assumir o compromisso, porque mesmo sem todos os recursos, ele era um homem valente, ele aceita o seu chamado. E fica uma indagação para nossas vidas: até quando vamos esperar o novo recurso? Até quando vamos esperar a nova provisão de Deus para aceitarmos o nosso chamado? Quem sabe Deus ele está te chamando para você fazer o ID com o que você tem, com seu conhecimento, com sua disposição, com seu preparo de hoje. Porque vamos ver que alguns homens que foram muito usados por Deus, salvo engano, o apóstolo João e Pedro,
eles eram homens que não eram letrados, não eram analfabetos, como muitos teólogos dizem, mas eles eram homens que não tinham grande conhecimento. Mas mesmo assim eles foram homens muito usados por Deus. Tem seu livro na Bíblia, né? Isso mostra uma prosperidade muito grande também. E a indagação que fica para as nossas vidas: até quando vamos esperar o ID? Deus só está nos chamando para irmos, para fazermos aquilo que Ele já nos chamou, aquilo que Ele já deu como autoridade para nossas vidas, não para nossa glória, mas para a glória dele. Sabe, se você está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que Deus está falando com você, tenho certeza que você já pensou se o chamado que hoje você quer tanto saber se é para você, tenho certeza que isso arde no seu peito. Isso é testificado de algumas formas. Primeiro, alguns povos da tua igreja, algumas pessoas, elas vão dizer que esse é o seu chamado. Deus vai testificar, Deus vai mostrar uma vocação que você tem. Mas se você não faz o ID, se você não cumprir o seu chamado, não adianta a vocação, não adianta até mesmo aquilo que você tem como recurso. Faça o ID. Seja corajoso como Jefté. E eu perguntava para Deus quando meditava em Gênesis capítulo 37, Deus, por que José, ele teve tanta prosperidade? Por que José, ele virou governador do Egito? Por que José, ele é tão mencionado? E Deus me deu uma sabedoria, Deus me deu um discernimento. Porque José teve coragem de falar. Jefté foi um líder, mas Jefté teve coragem de ser o primeiro da fila, a ser o primeiro a guerrear, pegar sua espada e falar: eu vou, com o recurso que eu tenho, meu exército não é o mais forte, mas eu vou para cima desses caras, porque eu sei que Deus está me chamando e não sou eu quem guerreio, mas Ele guerreia por nós. Não é com suas forças, é com as forças dele. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque há uma passagem que diz que aquele que iniciou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumprir. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.